Tem coisas no futebol que não dão ou não são mesmo para se entender. Às vezes, bons jogadores chegam a times no momento errado e outros jogadores ruins se juntam ao clube naquele momento certo e acabam conseguindo até mais reconhecimento do que na verdade mereciam. No futebol, não basta só ser bom, também é preciso ter muita sorte. E o Internacional queria muito ter o Nico Lopes vestindo a camisa do Colorado e investiu pesado para fechar com um atleta que chegou enchendo a torcida de esperança. Foram 11 milhões de dólares para o atacante chegar ao Internacional em 2016 e depois de 3 anos o jogador deixou o clube sem a torcida ter uma opinião definitiva se ele era um bom jogador no momento ruim do clube ou se ele realmente devia ter ido embora porque não jogava coisa alguma. Mas poucos falam da grande injustiça que realmente aconteceu com o jogador no Colorado que impediu o Nico de se tornar um ídolo pelo Inter. E eu vou te explicar melhor essa história no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, eu queria pedir para você humildemente que você se inscreva aqui agora para apoiar o nosso trabalho e também receber mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz para vocês os principais assuntos de notícia, curiosidades e histórias do mundo da bola para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no futebol. Lembrando que se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui ó, na descrição desse vídeo para você me encontrar nas outras plataformas e tem também o link do nosso grupo no WhatsApp para você entrar lá e participar da resenha com Lembrando, a gente, galera, beleza? que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bueno, muchas gracias, sí. Yo vengo muy motivado porque sé que es un equipo grande, ¿no? En Sudamérica y en todo el mundo. Y bueno, y espero comenzar a entrenar lo antes posible e demonstrar e dar o máximo de mim, não? Seja bem-vindo, Nico. Em termos de características, que jogador o Internacional está recebendo? Você gosta de jogar em quais posições do sistema ofensivo? Sí, yo soy atacante, no puedo jugar en todas las posiciones. Y bueno, me caracterizo por ser técnico y rápido. O Nico Lopes naquele dia explicou para todos como é que ele gostava de jogar, mas nem era preciso porque todos já sabiam muito bem como é que ele jogava pelo Nacional. Na Libertadores de 2016, o Nico Lopes fez todos os clubes brasileiros olharem com muito carinho para o nosso vizinho uruguaio. Afinal, um jogador de 21 anos estava apavorando na Libertadores da América, fazendo gols em Palmeiras, Corinthians, tudo naquela edição e em 6 meses pelo clube uruguaio, ele já havia feito 21 jogos e 11 gols. Parecia realmente um fenômeno, o uruguaio que chegou arrebentando, metendo gol em tudo quanto é jogo, em competição importante, mas era só olhar com um pouquinho mais de carinho pra ver que não era um moleque que tinha surgido da noite pro dia e já tava arrebentando. Sim, era novo, só tinha 21 anos, mas ainda assim já era rodado. Nicolás Federico Lopes Alonso, mais conhecido apenas como Nico Lopes, nasceu em Montevidéu em 1º de outubro de 1993. O Nico surgiu pro futebol nas categorias de base do Nacional e embora tenha tido uma passagem muito jovem pelo Montevidéu Wanderers, foi pelo Nacional que ele realmente se destacou. Era um camisa 10 magricelo e tímido nas categorias de base, até que o seu treinador o colocou ainda nas divisões inferiores para jogar como camisa 9 e isso mudou completamente a história dele. O Nico em poucos jogos pelo Nacional já encantou o futebol europeu e vieram clubes atrás do jogador. Ele que já era monitorado há muito tempo foi contratado pela Roma, da Roma ele ainda passou pela Udinese, pela Hellas Verona da Itália e até mesmo na Espanha ele jogou quando ele defendeu o Granada. Ao total, em 4 anos do futebol europeu, trocando muito de clube, ele fez 70 jogos e marcou 12 gols. Não foi bem, é verdade, mas quando ele voltou para o Nacional, era como se ele tivesse passado por uma faculdade renomada da bola e simplesmente sobrou na América do Sul. Precisou de, como eu disse, 21 jogos para marcar 11 gols pelo Nacional, que era quase tudo que ele havia feito na Europa em 4 anos. O Inter não pensou muito, desembolsou 11 milhões de dólares para contratar o jogador que ainda pertencia ao Udinese. Chegou no Inter
Inter e a torcida botava fé que ele seria o cara que tiraria o Inter da fila de títulos. Mas a temporada, que era cercada de expectativas, foi um verdadeiro pesadelo. O Nico demorou para se adaptar, sofreu com lesões e em 14 jogos marcou apenas um gol. Para completar ainda, o Inter foi rebaixado naquele ano. Um pesadelo completo, mas não tem o que fazer, né? O Inter é um gigante e só bastava sacudir a poeira e dar a volta por cima. Como era esperado, a torcida gigante do Internacional não abandonou o time, pegou pela mão e empurrou o Inter de novo para a primeira divisão, de onde ele nem devia ter saído, né? Em 2017, a reconstrução do Inter passava muito pela esperança do Nico deslanchar pelo clube. E ele teve um grande ano, mas por algumas atuações que acabaram decepcionando a comissão técnica, ele nunca foi um titular absoluto do Odair Hellmann. Naquele ano, o Nico fez 34 partidas como titular, terminou o ano como artilheiro do time, mesmo sem ser titular, com 17 gols em 53 partidas. Pode não ser brilhante, é verdade, mas também, cara, pensa só, ele não era titular absoluto daquele time. Imagina que um jogador hoje começasse metade das partidas do ano como reserva e ainda fizesse 17 gols. Seria realmente muito valorizado, né? Só que aí em 2018 todo mundo esperava que realmente o Nico ia chegar e arrebentar. Afinal, o time era mais qualificado, estava de volta à primeira divisão, onde a técnica era muito importante e o Nico é um jogador técnico, então todo mundo esperava que 2018 ia ser a temporada dele. E realmente, ele teve o melhor ano dele no Inter em 2018. Lembrava aquele Nico do Nacional. Jogou bem, entrosado com os companheiros, marcou menos gols, é verdade. Foram 14 em 50 jogos, mas coletivamente ele estava melhor e ainda assim, com números mais modestos, ele foi artilheiro do time, que é bom lembrar, contava com Leandro Damião, que muitas vezes atuou na referência do ataque. A torcida sabia das qualidades e também dos defeitos do Nico Lopes. E a verdade é que a maioria da torcida, vamos ser sinceros, apoiava e gostava muito do jogador. Mas a diretoria acabou cometendo uma daquelas injustiças com o uruguaio, sabe, daquelas que são quase que imperceptíveis, daquela que, pro olhar do coletivo, da torcida, do clube, foi um ótimo movimento, mas pro Nico Lopes, aquilo era, claro, uma pedra no sapato. O Inter fechou a contratação do Paulo Guerreiro, que mudou completamente tudo, pro lado positivo e também, óbvio, pro negativo. Não dá pra negar que o peruano chegava para ser o grande nome do ataque do Internacional, tanto pelas falhinhas que o Nico Lopes cometia, quanto também pela necessidade do Inter de ter um cara que chegasse ali, agora que o Damião tava saindo, para ser o cara do ataque. O Guerreiro é brocador, não tem jeito. Se ele estiver em campo e a bola chegar, é caixa, não se discute. E o Nico, a partir da chegada do Guerreiro, passou a ser um coadjuvante no ataque, servindo mais como assistente do que como referência. E com o Rafael Sobis no elenco, muito melhor nessa função de apoiar o centroavante, era questão de tempo até o Nico Lopes perder espaço no clube. Talvez não fosse a chegada do Guerreiro, o Nico teria feito finalmente uma grande temporada com a camisa 9 da equipe. Ele já estava muito bem ambientado e adaptado ao Internacional. Mas aconteceu que com a chegada do Guerreiro, o Rafael Sobis melhor nessa função de segundo atacante, não teve jeito. O Nico Lopes foi pro banco de reserva muitas vezes até deixar o clube. No final da temporada de 2019, o Nico deixou o Colorado e foi pro Tigres do México. O Internacional recebeu um bom valor, não ficou no prejuízo. Recebeu 10 milhões de dólares para vender o jogador. O Nico no México? Bom, aí foi outra conversa. Ele se reencontrou, fez gols, participou de mais de 100 jogos com a camisa do Tigre, foi campeão, isso é importante de se dizer. Levantou taças que foram importantes para a participação dele no Tigres, como a Liga dos Campeões da CONCACAF e também o Campeonato Mexicano. Em 2023, depois de 4 anos no clube, ele foi pro León, deixou o Tigres e ele tá muito bem lá, viu? Fazendo gols e ganhando o carinho da torcida. Frequentemente existe um burburinho da possível volta dele ao futebol brasileiro. Algumas vezes ao próprio Internacional, o nome dele já foi ventilado na imprensa. Outras vezes o Cruzeiro e outros clubes estudam a situação do jogador para trazê-lo de volta ao solo nacional. Onde alguns acham que ele foi injustiçado pelo Inter e outros acham que ele não era nada disso e o Inter se livrou de uma daquelas, tá? E em minha opinião sincera, rapaziada, é claro, o Nico Lopes podia ter rendido mais com a camiseta do Internacional, não dá pra negar, o Inter esperava muito dele, mas também a gente tem que reconhecer que ele nunca recebeu a moral que ele merecia pelo que ele fez no Internacional, e talvez com uma equipe melhor, mais qualificada, ele tivesse brilhado. Imagina ele no lugar do Yuri Alberto na temporada de 2020, será que a história não seria diferente? O que é que você pensa? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você acha sobre o Nico Lopes e cara, e o Rodrigo Dourado, hein, que também não saiu muito bem com a torcida. Se liga em como ele tá lá no futebol mexicano.